Olá, como vocês estão? É com muito orgulho que dou início a essa aula inaugural da disciplina de Física aplicada ao curso técnico em Edificações. Eu sou o professor Márcio Tavares de Castro, docente de Educação Básica, Técnica e Tecnológica do Instituto Federal de Brasília, campus Samambaia. Essa é a primeira aula de uma série de aulas que eu pretendo disponibilizar para complementar o aprendizado da disciplina de Física aplicada à construção civil. Na aula de hoje, vamos falar sobre a profissão de técnico em edificações. Qual a relação que essa profissão tem com o técnico industrial? O que é ser um técnico em edificações? E falar sobre a legislação que regulamenta essa profissão, regulamentada pela Resolução número 58 de 2019, que trata das prerrogativas, atribuições profissionais e atribuições técnicas que um técnico em edificações possui. Então vamos começar falando a etimologia das palavras técnico e edificações, que vem a dizer para a gente qual é a origem dessas palavras, de onde elas vêm. Isso ajuda que a gente tenha uma maior compreensão do significado do que é ser técnico em edificações. Técnico vem do grego tekni, tá? Se o meu grego não tiver muito enferrujado, né? E isso significa arte. Tá? Vem do grego tekni, que significa arte. Então, uma pessoa que se forma num curso técnico é, de certa forma, um artista. Se disseram para vocês que vocês nunca seriam artistas, essas pessoas estavam erradas, porque com a formação de técnico, vocês serão artistas. No caso, artistas da construção civil. Ok? E a profissão de técnico em edificações ela tem uma relação com a profissão de técnico industrial. Na verdade, técnico em edificação é uma das habilitações da profissão de técnico industrial. Técnico industrial que é definido como um profissional liberal com profissão regulamentada pela Lei número 5.524 de 1968 e o Decreto número 90.922 de 1985. Tá? Então, a profissão de técnico industrial ela abrange uma série de profissões definidas por as modalidades que eu falarei agora para vocês, que é a civil, elétrica, mecânica e metalúrgicas, minas e geologia, agrimensura, arquitetura e algumas outras modalidades. Tá? E o técnico em edificações é uma dessas habilitações do técnico industrial, dentro da modalidade civil. Certo? Então, se você se forma em técnico em edificações, você também é um técnico industrial. Vimos qual é a etimologia da palavra técnico, vamos ver agora da palavra edificações. Ela já vem do latim edificare, que significa construção. Então, um técnico em edificações é um artista da construção, certo? E para que a gente possa fazer uma definição mais geral do que é ser um técnico em edificações, o técnico em edificações ele contempla as ações de planejamento, operação, manutenção, proposição e gerenciamento de soluções tecnológicas para a construção civil. A palavra técnico ela tem uma relação com tecnologia. Então, quando você se forma como técnico, você vai ter um conhecimento mais apurado de soluções tecnológicas em uma determinada área. Então, o técnico em edificação ele vai ter o domínio de todas as ações de planejamento, operação, manutenção, proposição e gerenciamento dessas soluções tecnológicas voltado para construção civil. Ok? E como o técnico em edificações ele é uma das habilitações do técnico industrial,
o conselho que regulamenta essa profissão é o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, tá? Abreviatura CFT. Então, para que você possa exercer profissionalmente o técnico em edificações, você tem que ter um cadastro no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, tá? É interessante. E também, se o CFT é o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, o CRT é o Conselho Regional dos Técnicos Industriais. Então, na verdade, você vai ter um cadastro simultaneamente ali no Conselho Federal e também no Conselho da sua região, Conselho Regional. No caso, para o Distrito Federal, é o CRT1, que além do Distrito Federal abrange algumas outras áreas. Então, quando você se forma em técnico em edificações aqui pelo Distrito Federal, o seu Conselho Regional é o CRT1. O CFT estabelece alguns códigos para essas modalidades técnicas dos quais pertencem os técnicos industriais, e o código de modalidade técnica para o técnico em edificações é o número 113-04-00. Tá? Então, decorem esse número, que esse número representa o código da sua futura profissão como técnico em edificações. O eixo tecnológico ao qual pertence o técnico em edificações é o eixo de infraestrutura, que seriam as soluções, tá, para o desenvolvimento socioeconômico e socioambiental do país nas áreas da construção civil, transporte, saneamento básico, telecomunicações e energia. Ok? Entendido qual é o significado de ser um técnico em edificações, né? Aqui a gente deu uma definição mais geral. Agora a gente vai ver a legislação que regulamenta a profissão de técnico industrial com habilitação em edificações. Essa regulamentação, né, que é a mais atual, é dada pela resolução número 58 de 2019, que saiu em março de 2019, pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais, tá, que no uso de suas atribuições definiu quais seriam as prerrogativas e atribuições que os técnicos industriais com habilitações em edificações possuem. Então, nós vamos analisar as prerrogativas, as atribuições profissionais e as atribuições técnicas dos técnicos em edificações. Tá? Então, vamos lá. O artigo 1º da Resolução 58 de 2019, ele fala das prerrogativas dos técnicos em edificações. O que seriam prerrogativas? Prerrogativas são as vantagens, são os privilégios que um profissional formado em técnico em edificações possui em relação a pessoas que não têm essa formação. Ok? E a partir dessas prerrogativas, a gente pode entender qual é a área de atuação do técnico em edificações. Okay? Então, vamos ler essas prerrogativas e fazer alguns comentários a respeito. São 5 prerrogativas. Essas prerrogativas elas estão contidas no artigo 1º da Resolução 58. E elas são as seguintes. Primeira prerrogativa: conduzir, dirigir e executar os trabalhos de sua especialidade no âmbito da construção civil. Tá? Então, essa aqui é o perfil clássico do técnico em edificações, né? Que é o técnico que vai estar ali trabalhando na obra, conduzindo e executando os trabalhos ali da obra, ou até mesmo dirigindo esses trabalhos. Ok? Segunda prerrogativa: prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas voltadas para a construção civil. Aqui a gente já tem um técnico que vai estar presente principalmente em laboratórios, coletando amostras, fazendo ensaios com essas amostras e, a partir dos resultados obtidos,
propor inovações tecnológicas para a construção civil. Tá? Nessa figura que está sendo mostrada aí, a gente tem dois materiais. No lado esquerdo a gente tem um material feito de grafeno, no lado direito a gente tem um material feito de aço. Tá? O grafeno ele consegue ser 200 vezes mais resistente do que o aço. Tá? Então é um material que está em estudo, que tem pesquisas feitas para que ele seja um material para substituir a utilização do aço em estruturas. Ok? Então, uma outra prerrogativa do técnico edificações é participar no estudo e desenvolvimento de projetos. Terceira prerrogativa, orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos e instalações utilizados na construção de edificações. Aqui a gente tem um técnico atuando em assistência técnica. Tá? Então, tanto fazendo manutenção preventiva para que equipamentos e instalações não venham a apresentar problemas, ou trabalhando, fazendo a manutenção corretiva, caso algum desses equipamentos venha a parar de funcionar, dar algum defeito, fazer a manutenção para que ele volte a funcionar. Tá? Tanto essa manutenção pode ser feita em equipamentos como instalações da edificação, né? Instalações hidráulicas, instalações elétricas. Quarta prerrogativa, da assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e equipamentos especializados da construção civil. Aqui o técnico mais ligado à parte de orçamento, tá? Em que ele vai construir planilhas onde vão estar listados produtos, equipamentos, serviços que precisam ser contratados para a execução de uma determinada obra ou alguma outra especialização ali na construção civil. E ele faz essas planilhas, faz toda essa relação para fornecer ao seu cliente o melhor custo-benefício na realização da sua construção. Ok? A quinta prerrogativa, responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos de construção civil. Aqui a gente já tem o técnico mais voltado para a área de ser um projetista. Né? Então ele vai fazer desenhos técnicos, plantas baixas, vai utilizar aí de programas, por exemplo, como o CAD para fazer desenhos, modelagens bidimensionais ou tridimensionais da obra que precisa ser executada, tanto na elaboração, ali na fase de planejamento, quanto até a fase de execução deste projeto. Okay. Vamos agora para o segundo artigo da Resolução 58, que trata das atribuições profissionais do técnico em edificações. Outras prerrogativas, elas vão dar ali, falar um pouco do perfil profissional do técnico em edificações. As atribuições profissionais, elas vão dar mais detalhes para esse perfil apresentado ali nas prerrogativas. Tá? Então vamos ler. Aqui a gente já tem 6 atribuições profissionais e vamos lê-las, cada uma delas, e fazer alguns comentários. Primeira atribuição profissional: dirigir e ou conduzir a execução técnica de trabalhos profissionais, bem como orientar e coordenar equipes na execução de instalações, montagens, operação, reparos ou manutenção de edificações e demais obras da construção civil. Aqui a gente vê uma atribuição parecida com aquela primeira prerrogativa, né? Aqui está estabelecendo que ou o técnico de edificações pode conduzir a execução técnica de trabalhos profissionais ou até mesmo dirigi-las. Tá? E esses trabalhos profissionais seriam execução de instalações, né, instalações hidráulicas, elétricas, fazer montagens, operações, reparos em edificações ou a manutenção, né, preventiva ou corretiva dessas edificações e outras obras da construção civil. Okay? Segunda atribuição profissional, bem extensa, mas vamos ler.
Prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas ou nos trabalhos de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e consultoria para edificações e no âmbito da construção civil, bem como exercer, dentre outras, as seguintes atividades. Primeiro, coletar dados de natureza técnica, assim como analisar e tratar resultados para elaboração de laudos ou relatórios técnicos de sua autoria ou de outro profissional. 2. Desenhar com detalhes e representação gráfica de cálculos seus próprios trabalhos ou de outros profissionais. 3. Elaborar o orçamento de materiais e equipamentos, instalações e mão de obra de seus próprios trabalhos ou de outros profissionais. 4. Detalhar os programas de trabalho, observando normas técnicas e de segurança. 5. Aplicar as normas técnicas relativas aos respectivos processos de trabalho. 6. Executar os ensaios de rotina, registrando observações relativas ao controle de qualidade dos materiais, peças e conjuntos. 7. Regular máquinas, aparelhos e instrumentos técnicos. Então, essa aqui é uma atribuição bem extensa, mas que está relacionada aí à possibilidade do técnico em edificação de realizar pesquisas, participar no estudo de viabilidade e desenvolvimento de projetos de pesquisa, tá? Ou então fazer vistoria, perícia, avaliação, arbitramento ali de edificações no âmbito da construção civil. E ele pode fazer isso ali com coleta de dados para produção de relatórios, por isso que é importante esse aprendizado, tá? Relatórios técnicos ou laudos técnicos. Pode fazer também desenhos, também por isso a importância de se fazer um bom desenho técnico, uma boa representação gráfica de cálculos. Pode elaborar o orçamento, fazer uma planilha contendo equipamentos, instalações, serviços, tá? Esses 3 que eu citei, tanto pode ser para que ele utilize, um trabalho próprio ou para a utilização de outros profissionais. Ele pode também especificar como será o programa de trabalho para para execução de alguma obra, sempre observando as normas técnicas de segurança. Além de observar essas normas, ele também pode aplicar determinadas normas técnicas relativas a esses processos de trabalho. Executar ensaios, tá? Para que ele possa fazer observações, para que haja uma correta avaliação da qualidade dos produtos, dos materiais, das peças que estão sendo utilizados ali naquela obra. Também pode utilizar esses ensaios para desenvolvimento de pesquisa e regular as máquinas, para que a execução do trabalho que tenha sido feito seja feita da maneira mais correta possível. Ok? Terceira atribuição profissional: executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de manutenção e reparo de equipamentos, instalações e arquivos técnicos específicos, bem como conduzir e treinar as respectivas equipes. Aqui, ele pegou a terceira prerrogativa e ampliou bem, o que se pode ser feito. Lá na terceira prerrogativa falava só que ele podia executar ali serviços de manutenção, instalações e equipamentos. Aqui ele fala como pode ser feito isso. Você pode executar a manutenção, você pode só fiscalizar, orientar como é feito, então coordenar esses serviços, tá? Tanto de manutenção preventiva quanto para reparar equipamentos eventualmente com defeito, tá? E também conduzir equipes, treinar equipes para que essas manutenções sejam feitas. Quarta atribuição profissional: dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e materiais especializados, assessorando, padronizando, mensurando e orçando. De novo, a quarta prerrogativa sendo ampliado a atribuição, Aqui, como é que você pode dar assistência na compra, venda e utilização de equipamentos?
prestando assessoria, construindo padrões, especializando-se, né? Fazendo medidas, né? Fazendo medidas ali e orçando, né? Fazendo o orçamento, que é a construção ali da planilha, para que você possa repassar ao seu cliente os melhores preços, os materiais com mais qualidades e assim você possa fornecer para o cliente um melhor custo-benefício ali para o serviço de construção civil que ele esteja realizando. Ok? Quinta atribuição profissional, responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos. Né? Esse aqui está quase igual à quinta prerrogativa, que fala de novo sobre o técnico em edificações. Ele tem como atribuição, ele pode elaborar um projeto, né? Fazer todo o planejamento do projeto e a execução dele. Ok? E o artigo 2º, ele fala sobre uma sexta atribuição, que é uma atribuição bem especial para mim, que é ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade. Então, se você quiser dar aulas, ministrar aulas, tá, técnicas sobre a sua especialidade em técnica e edificações, você pode também fazer isso e ser um colega meu ali no Instituto Federal de Brasília ou em outras escolas. Tá? Okay? Então, essas são as seis atribuições do técnico em edificações. E o terceiro artigo da Resolução 58 trata das atribuições técnicas do técnico em edificações, que seriam as delimitações do trabalho do técnico em edificações. Tá? São 13 atribuições técnicas, vamos ler cada uma e comentá-las. Primeira atribuição técnica: projetar, executar, dirigir, fiscalizar e ampliar as construções até 2 pavimentos, bem como atuar na regularização de obra ou construção junto aos órgãos municipais, estaduais e federais, inclusive Corpo de Bombeiros Militar ou Civil. Aqui a gente já tem a primeira delimitação, né? Em que o técnico em edificações ele só pode atuar ali em construções de até 2 pavimentos. Não pode ultrapassar isso. Tá? Então, se a construção tem 2 pavimentos, ele pode projetar, pode executar a obra, pode dirigi-la, fiscalizar ou ampliar essas construções. Tá? No máximo até 2 pavimentos. Segunda atribuição técnica, realizar desdobro de lotes para fins de regularização fiscal e construção civil. O que seria desdobro de lotes? É você pegar um lote e fazer o fracionamento dele para obtenção de novos lotes. Tá? Mas isso só pode ser feito, tá, para fins de regularização fiscal e construção civil. Okay? Você não pode pegar um lote e sair dividindo se isso não for se isso não tiver tiver um objetivo de regularização fiscal. Ok? Terceira atribuição técnica, elaborar cálculos e executar quaisquer tipos de fundação e estrutura para construções até o limite de 80 metros quadrados de área construída com até 2 pavimentos. Então aqui já dá até uma delimitação bem mais clara. Tá? Além de o técnico em edificações só poder trabalhar com edificações até 2 pavimentos, também existe um limite de área construída que o técnico em edificações pode atuar, que é o limite de 80 metros quadrados de áreas construídas. 80 metros quadrados de área construída. Tá? Então, se satisfaz essas 2 condições, ele pode elaborar cálculos e executar a fundação e a estrutura para essas construções. Ok? Quarta atribuição técnica, executar ou projetar reformas em qualquer dimensão de construção ou edificação, independentemente de área e do número de pavimentos, desde que não haja alteração ou modificação em estrutura de concreto armado ou
metálica. Então, o que essa atribuição técnica diz é o seguinte: você pode mexer com obras que tenham mais de 80 metros quadrados e que tenham mais de 2 pavimentos. Só que aí, nestes casos, você não pode alterar e nem modificar a estrutura, né, o sistema estrutural de concreto armado ou metálico, tá, que essa estrutura possa ter. Tá? Se você não mexer com essa estrutura de concreto armado e metálica, você pode executar ou projetar reformas nessas construções. Tá? Agora, abaixo de 80 metros quadrados e até 2 pavimentos, você pode executar toda a obra envolvida, tá? Inclusive o sistema estrutural e a fundação desta obra. Ok? Quinta atribuição técnica: projetar, executar ou dirigir acréscimo ou ampliação de qualquer edificação até 80 metros quadrados de área a ser construída, desde que não utilize a estrutura da edificação existente. Tá? Então, aqui outra delimitação. Se o cliente ele quer fazer um acréscimo ou ampliar a edificação, desde que seja até 80 metros quadrados de área a ser construída, você também pode atuar nisso, tá? Desde que você não se utilize da estrutura que já existe na edificação. Tá? Então, você pode fazer o acréscimo, pode fazer a aplicação, mas não pode mexer com a estrutura já existente. Ok? Sexta atribuição técnica: executar levantamento de edificações para regularização cadastral e ou conservação sem limite de área, bem como os laudos e pareceres necessários junto aos órgãos da administração pública municipal, estadual ou federal. Aqui, se você precisa fazer algum tipo de levantamento para regularização cadastral ou a conservação da própria edificação, isso é sem limite de área. Tá? Você pode fazer esse levantamento para edificações de qualquer área, tá? Aí, construindo laudos, pareceres que sejam necessários aí juntos aos órgãos de administração pública, municipal, estadual ou federal. Ok? Sétima atribuição técnica: prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas ou ambientais. Tá? Então, aqui, de novo, a gente volta até nas prerrogativas que a gente já tinha visto, né? Que o técnico em edificações ele pode participar de estudos, prestando assistência técnica em estudos, né, com desenvolvimento de projetos de pesquisa, pesquisas essas que podem ser tecnológicas ou pesquisas a níveis ambientais. Tá? Então, se um técnico quiser fazer uma pesquisa em que ele faça uma gestão de resíduos para diminuição dos impactos ambientais, né, do lixo produzido pela construção civil, o técnico em edificações ele tem essa atribuição técnica. Tá? Um exemplo aqui. Oitava atribuição técnica: exercer a função de perito junto aos órgãos públicos e setor privado, elaborando laudos técnicos de vistoria, avaliação, arbitramento ou consultoria, em atendimento ao estabelecido no artigo 4º do Decreto número 90.922, de 6 de fevereiro de 1985, e do parágrafo 1º do artigo 156 do Código de Processo Civil. Tá? Então, o técnico em edificações ele pode atuar como perito junto aos órgãos públicos ou ao setor privado, tá? Novamente elaborando laudos técnicos, quando fizer a vistoria, a avaliação, o arbitramento ou a consultoria que está sendo prestada. Tá? Sempre atendendo aí a legislação que foi apresentada. Okay? Nona atribuição técnica: elaborar cronograma, memorial e relação de material e mão de obra em edificações. Tá? Então, você pode realizar todo
esse planejamento, tá, da duração da obra, com a construção de cronograma, do memorial descritivo da obra, e estabelecendo a relação dos materiais e a mão de obra que foi utilizada para fazer aquela execução. Tá? 10ª atribuição técnica: elaborar manuais de boas práticas de fabricação na construção civil. Então, se você quiser escrever um livro, tá, que seja um manual de como você pode se utilizar melhor materiais da construção civil e quais são as técnicas mais apropriadas para a construção civil, você tem essa atribuição técnica também. Então, 11ª atribuição técnica: elaborar e executar quaisquer outros projetos complementares, padrão de entrada de energia dentro da sua modalidade. Tá? Então, se a edificação está precisando de algum projeto complementar, como por exemplo padrão de entrada de energia, né, que é você construir todas as instalações necessárias para que haja o funcionamento da energia dentro de uma edificação, tá? As modalidades podem ser bifásico, monofásico, trifásico, você tem essa atribuição também, ok? 12ª atribuição técnica: demolição de edificação até 80 metros quadrados. Então, o técnico de edificações ele pode construir uma edificação de área construída de até 80 metros quadrados e, caso seja solicitado uma demolição, ele também tem essa delimitação de até 80 metros quadrados para realizar demolições, tá? Okay? Não pode ultrapassar essa área. 13ª atribuição técnica: responsabilizar-se por empresas de pré-moldado e artefatos de concreto. Tá? Então, se você tem um interesse em possuir o técnico de edificação tem um interesse em possuir uma empresa, ele pode trabalhar com empresas de pré-moldado e artefatos de concreto. Tá certo? Então, essas são as 13 atribuições técnicas que o técnico em edificações possui. Então é isso, gente. A gente fez um apanhado aí do que é a profissão de técnico em edificações, quais são as suas prerrogativas, quais são suas atribuições profissionais e técnicas. Espero que isso tenha contribuído para que vocês tenham um maior entendimento da importância de ser um técnico em edificações, ok? Então a gente se vê na próxima aula. Até a próxima.